Bom dia, juristas, tudo bem? Eu sou o Bruno Freitas e hoje estou aqui com o Luciano Carlos e o Raul Gonçalves e nós estamos aqui para entrevistar a nossa querida professora Maria de Lourdes Colassic Silva Leme. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho o currículo dela. Ela é formada pós-graduação pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Psicologia pela PUC e, além de diversas outras atribuições, e também é coordenadora de curso do curso de Direito da Universidade de Mogi das Cruzes. Então, professora, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que a senhora se dispôs a estar conosco. Essa é a nossa segunda entrevista para você que está aí vendo de casa. A primeira acabou dando um problema, então obrigado mais uma vez por ceder esse tempo e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço poder colaborar, pelo menos passar algumas experiências para vocês, né? Certo. Então, bom dia, pessoal, bom dia a vocês. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. E, professor, eu já queria de pronto perguntar qual que é a importância do curso de Direito para o Brasil, né? Acho que é uma pergunta bem ampla, mas acho que faz muito sentido no país que a gente vive hoje, né? Eu reformularia essa questão: qual a importância do curso de Direito para a sociedade? Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer o curso de Direito, para aprender, para saber até onde estão os seus limites, até onde eu posso avançar, até onde eu não posso avançar. Então é importantíssimo, mas eu também sou suspeita para falar, né? Porque eu sou apaixonada pelo direito. Então a importância, hoje mais do que nunca, porque hoje nós vemos umas ingerências jurídicas absurdas e na verdade, quando fazemos valer os nossos direitos, às vezes até somos criticados. Doutora, bom dia. Bom dia. É muito gratificante estar aqui com a senhora, né? É uma coordenadora que faz um excelente trabalho aqui na universidade, que eu tive a oportunidade de acompanhar durante os 5 anos que estive nos bancos acadêmicos. A minha pergunta é a seguinte: como a senhora se sente responsável por formar advogados, promotores, juízes e diversos juristas? Isso é muito gratificante? Isso a senhora acredita que transcende até o próprio percebimento do cargo? Sim, sem dúvida alguma. É extremamente importante e de muita responsabilidade, né? Porque veja, quando nós formamos pessoas, nós burilamos pedras brutas. Então, recebemos alunos que não entendem nada de direito e, ao final do 5º ano, que seria o 10º semestre, eles estão discutindo, questionando termos técnicos conosco e nós, às vezes, até aprendemos algumas coisas com os alunos, com vocês, né, com todos vocês. Eu acho que precisamos estar abertos para a recepção desse aprendizado dos alunos, mas a gente se sente muito responsável e é muito difícil, porque formar pessoas, formar gente é difícil e a gente fica com um filho na mão e quando esse filho ou essa avezinha aprendeu a voar, a gente solta e com a certeza de que vai trazer bons frutos para a sociedade. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo do professor, né, especificamente. Certo. E, professora, a senhora acha que o curso de Direito em si, a senhora está na coordenação há alguns anos, a senhora acha que o curso de Direito ele é suficiente para conferir as habilidades de um coordenador de curso? Para quem sonha em ser um coordenador de curso daqui a alguns anos? Sim, é o suficiente. Precisa entender um pouquinho de como funciona a escola, né? O curso propriamente dito. Eu já tinha sido coordenadora de curso alguns anos atrás e daí eu fui fazer psicologia escolar exatamente por isso, porque eu saí da Universidade de Mogi, fiquei na universidade, não saí, mas saí da coordenação e assumi a coordenação da Universidade de São Marcos, em São Paulo. E eu comecei a perceber que eu precisava aprender um pouco mais. Essa foi a razão de eu fazer mestrado em psicologia escolar na PUC de Campinas. Foi por isso também que eu fui, por conta dessa questão, porque eu fui supervisora aqui do Serviço de Assistência Jurídica, eu fui supervisora do Núcleo de Prática Jurídica, então tudo isso exige um certo conhecimento de administração, que eu, sinceramente, a gente não aprende isso no curso, mas você vai aprendendo aos poucos, e vai estudando e vai conseguindo, sem dúvida alguma. Já aproveitando o ensejo da pergunta do Bruno, queria saber da senhora quais os maiores desafios de uma coordenadora do curso que tem tanta relevância para a sociedade, né?
Desafios nós enfrentamos todos os dias, né? O fato de levantarmos pela manhã já estamos enfrentando o desafio da vida. Então, desafios há muitos. No curso eu recebo uma certa pressão que vem da administração superior, que vem de baixo dos alunos, que vem de forma lateral com os docentes. Mas a gente precisa compor conflitos. Se houver a possibilidade de compor conflitos, às vezes precisa de uma austeridade maior, outras vezes menor, mas compor conflitos é importante nessa situação. Às vezes o professor se indispõe com algum aluno, eu preciso colocar o aluno e o professor lado a lado para ver como é que a gente resolve, porque problemas, Raul, nós temos todos os dias. É difícil, mas nada é impossível. Eu estou aqui, então não é impossível. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu falo bem isso, porque assim, nossa, mas você estudou? Estudo até hoje. Por exemplo, agora eu estou mexendo no curso de Direito, estou alterando a grade curricular, porque eu vou pôr uma disciplina de compliance, vou pôr a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com base nisso, toda hora precisamos nos atualizar. E precisa estudar para isso, né? Sim. Para a senhora, doutora, fazendo um breve cotejo entre a coordenação, a advocacia e a docência, qual que a senhora acha que tem um certo grau de dificuldade? Porque são áreas onde a senhora diretamente atua com o ser humano, mas cada uma do seu modo. Qual que, dentre elas, a senhora acha que tem um peso maior, que é mais, digamos, difícil mesmo no dia a dia? Difícil no dia a dia é a coordenação do curso. Porque as outras atividades, lecionar, eu tenho uma certa experiência, já leciono há muitos anos. Então, o que eu faço todos os dias quando eu vou lecionar? Uma repassada na matéria, pego assuntos atuais e vou inserindo naquilo que se faz necessário. A advocacia também, de acordo com o caso, eu vou estudar. Mas a coordenação, eu lido com muitas vaidades. Eu tenho professor assim top, que para conversar não é muito fácil. Então eu tenho juiz, eu tenho promotor, eu tenho procurador de justiça, eu tenho procurador do Estado, eu tenho procurador da República, e tenho advogado, tenho doutores, tenho mestres. Isso é um pouco difícil, porque existe um jogo de vaidades. Sim. E a gente precisa saber administrar, saber trabalhar com esse jogo de vaidades. Isso é difícil. Imagino. Certo, professora. Então, acho que esse é o grande desafio, né, da coordenação, é lidar com professores, ao mesmo tempo lidar com os alunos, com opiniões, ideologias diferentes. Mas a pergunta que eu tenho para a senhora agora é se a senhora poderia falar um caso de advogado, um fato da sua carreira como professora, coordenadora de curso, que marcou a sua carreira, e a senhora poderia dividir com a gente essa experiência. Ao longo desses anos todos, eu tive assim muitas experiências, né? Experiências de pessoas que queriam desistir do curso porque entendiam que eram incapazes, pessoas que vinham dizer, eu não vou conseguir porque eu sou uma empregada doméstica e eu não vou conseguir, eu estou desistindo, eu só vim me despedir. Eu precisar fazer com que essa pessoa retorne, precisar fazer com que essa pessoa entenda que ela tem uma função muito importante na vida e na sociedade, e que é importante que ela consiga perceber que ela não é menor do que ninguém, que se um consegue eu também vou conseguir, que se o Joãozinho conseguiu, a Mariazinha também vai conseguir. Isso é difícil e às vezes é sempre gratificante. Esse trabalho com gente é muito importante, às vezes pessoas cansam, mas é importante. E quem tem raiva de gente não pode trabalhar com gente, né? Então, eu já peguei muitos casos de alunos, assim, desesperados, entendendo que não iam conseguir, e hoje são procuradores. Teve uma menina que falou para mim, eu vou desistir porque eu sou empregada doméstica, eu não vou ter chance. Outra falou para mim, professor, eu sou uma prostituta, eu não vou ter chance. Eu falei, você vai ter chance. Peguei as duas meninas, comecei a conversar. Uma delas é procuradora hoje, de um município no litoral paulista. Quando ela veio falar, eu passei num concurso público, eu disse, você imaginou, você ia largar
e seria empregada doméstica até hoje. Não que ser empregada doméstica tenha demérito absoluto, não é nada disso, mas ela teve oportunidade, era uma aluna do ProUni, tinha a oportunidade de estudar, estudou e hoje é procuradora. Se eu tivesse dito, tudo bem, até logo, foi um prazer em conhecer, provavelmente eu não teria forçado essa menina a estudar, porque eu disse a ela assim, se você não correr atrás, ninguém vai te ajudar. E quem não faz gol, leva. Então, presta atenção. Você está num jogo de futebol. Ou você faz o gol, ou alguém te manda um gol. Você que sabe. Ai, professora, a senhora pensa assim? Penso. Penso e acho o seguinte, quem desiste é um fraco. E eu não acho que os meus alunos sejam fracos. Eu sei que eu dei um banho de entusiasmo nessa garota, e hoje ela é procuradora municipal. De vez em quando até me liga, eu estou com uma dificuldade aqui, a senhora pode me ajudar? Eu digo, eu não sou especialista em direito público, mas vamos usar o bom senso do direito e vou te ajudar. Então, às vezes, a gente até ainda colabora. Ela faz uns 2, 3 anos que é procuradora do município. E essa outra menina, que era prostituta, a mãe, quando descobriu que ela era profissional do sexo, a colocou para fora de casa. Ela precisava sobreviver e, de repente, começou a ganhar dinheiro e veio fazer o curso de direito. Eu falei, termine. Depois você vai perceber o que é melhor. Você não vai ser estigmatizada por nada mais. Então você vai ser uma profissional que a sociedade vê com bons olhos. Porque é interessante nesse país, né? Nesse país não, de modo geral. As pessoas em algumas atividades são vistas com bons olhos e em outras com maus olhos, né? Sim. E ser humano, isso faz parte do ser humano. É mais fácil apontar o dedo do que tentar perguntar para a pessoa, você não gostaria de ser alguma coisa melhor? Todo mundo quer ser alguma coisa melhor na vida. Eu também quero ser melhor. Então, por isso que eu estudo. Procurar evoluir sempre, né? Exatamente. Então já se inscreve no nosso canal, deixe seu like aí no YouTube, nos acompanhe no Instagram também, lá tem publicações diárias no Store, acompanhe a professora também nas redes sociais. E eu vou para a última pergunta, que é uma pergunta de prática que a gente já faz aqui no nosso canal. É uma frase, professor, uma frase assim que a senhora leva para a vida, que a senhora pode dizer para os alunos, os advogados que estão nos assistindo. É assim, eu sempre falo, eu sempre cito, dizem que é a autoria do Charlie Chaplin, mas eu já também vi pesquisando que é de autor desconhecido. A vida é uma peça de teatro. E se ela é uma peça de teatro, aproveite o dia de hoje, dance, cante, ria, antes que as cortinas se fechem e você não terá tempo de receber os aplausos. Certo. Muito bom. Luciano, quer falar alguma coisa? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta um pouco fora da curva. Pode fazer. Né? Porque uma vez eu vi uma entrevista da senhora e achei muito interessante. O que acontece? Já é sabido que a senhora tem uma experiência de longa data, né? Que a senhora já teve uma formação lá atrás, exerceu advocacia, veio a ser coordenadora, etc. E a pergunta que eu faço é a seguinte: naquele tempo, como a senhora se via, como a senhora enfrentou as dificuldades em sendo uma das poucas mulheres a ter acesso a uma universidade, principalmente na carreira jurídica, que não era tão demandada como é hoje? Bom, eu fazia o curso técnico de contabilidade, vou começar a falar mais ou menos uma história aí. Eu fazia o curso técnico de contabilidade no Colégio Álvares Penteado, em São Paulo. E eu tinha um professor de direito usual, era essa disciplina. Eu adorava a disciplina dele. E comecei a tirar notas muito boas e tal. Falei, professor, eu gosto muito da sua disciplina. Onde o senhor estudou? Eu estudei aqui mesmo, no Largo São Francisco. Falei, eu estou pensando em fazer direito. Ele, faça assim. Se bem que a carreira ela é masculina. Já ouvi um primeiro entrave, né? A carreira é masculina. Falei, tá bom. Fui fazer um cursinho preparatório, passei lá. Passei na USP. Tudo bem, comecei o curso. Na época que eu fiz, hoje tem muitas mulheres no curso. Na época que eu fiz, havia muita dificuldade. Porque até os rapazes não conversavam muito conosco, porque entendiam que era uma profissão masculina, e direito realmente ela é mais masculina que feminina, por conta dos problemas que o advogado enfrenta. Hoje isso está melhor, mas
há muito preconceito ainda com mulher atuando na área de direito, principalmente na área de direito penal. Sim. Há muito preconceito. Esse foi um dos problemas. Mas eu fui levando, comecei a fazer estágio no escritório de advocacia em São Paulo, já fiquei lá mesmo. Ótimo, muito bem. Daí eu queria lecionar, porque eu tinha sido monitora de cadeira. E eu gostava disso. E um professor falou para mim, você se expressa muito bem em público, por que você não tenta a docência? Eu falei, bom, aí eu queria. Houve a oportunidade de eu entregar o currículo aqui na Universidade de Mogi, porque o meu namorado, da época, fazia odontologia aqui, da época não, foi o meu marido também. Na época ele fazia odontologia, e ele falou, posso levar o teu currículo? Você quer tanto lecionar? Eu deixei o currículo aqui. Quando eu entrei na Universidade de Mogi das Cruzes com o meu currículo, marcaram a entrevista, eu vim para a entrevista. Chegando na entrevista, o diretor, que era diretor da faculdade, falou assim para mim, olha, tem alguns óbices para você pegar essa vaga. Eu falei, pensei, que óbices, né? Os óbices são o seguinte, você é mulher, a carreira de direito não é feminina, você falou que está noiva e vai casar, você vai ter filho e vai dar problema para mim. Então, é o seguinte, você vai fica, e que depois a gente resolve a história de uma outra forma. E ficou, né? Na hora, eu disse, bom, agora, se eu imaginasse ter alguma chance, elas diminuíram. E agora eu tenho um outro problema, estudar mais do que os outros estudam, para tentar me sobressair. Anos depois eu sentei na cadeira onde ele estava sentado. Então, por isso que eu digo, eu não sou gênio, sou uma pessoa estudiosa? Sou. Gosto de estudar? Gosto, mas não sou gênio. Então tem muita gente muito mais inteligente que eu, milhares de vezes mais inteligente que eu. Mas tem uma coisa, eu sou persistente. Quando eu quero, eu vou até o fim. Certo. Eu vou até o fim. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Eu não sou mais criança, eu estou terminando meu doutorado. Por quê? Porque quando eu me aposentar, eu vou fazer pesquisa na área que eu escolhi para fazer o doutorado. É por isso que eu estou fazendo doutorado. E para mostrar para os meus alunos que não dá para andar para trás. A gente sempre precisa andar para frente. E que o céu é o limite, portanto não há limite. Sim. Perfeito. Raul, Luciano, querem falar alguma coisa? Muito satisfeito. Estão satisfeitos? Pessoal, professora, obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, acompanhem a professora nas redes sociais, nos acompanhem também nas nossas redes sociais. E é isso, foi um prazer estar aqui. E juristas, qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, escrevam aí e nos acompanhem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.